Olá, pessoal. Sejam bem-vindos aí ao canal do Coletivo Artes. Hoje o assunto aqui é RPG. Tá? Eu estou aqui com o Guilherme e com o Alisson, que são colegas aí de jogo. Tá? E hoje a nossa ideia é explicar para vocês aí, principalmente para quem não conhece, o que é RPG, o que é esse jogo. Tá? Então, eu vou começar pelo básico. RPG, o que significa RPG? RPG do inglês significa Role Playing Game, ou, em bom português, jogo de interpretação de papéis. Tá? Bom, mas aí, o que significa jogo de interpretação de papéis? É um jogo que a gente interpreta alguma coisa? É exatamente isso. Bom, a gente interpreta, né? E também é um jogo. Então, Guilherme, a gente interpreta. O que a gente interpreta nesse jogo? Normalmente, em quase 90% dos jogos, você vai interpretar um personagem só, e esse personagem vai ter uma história de fundo, que normalmente a gente chama de background, e vai ter uma pessoa específica que vai ser chamada de mestre, dungeon master, e vários outros nomes que alguns jogos dão. Esse Narrador, cara é como narrador, ele é o cara que vai meio que guiar a história, como um narrador de um livro. Imaginamos que as pessoas que são os personagens que estão interpretando são os protagonistas de um livro e o narrador é o narrador do livro. Ele vai dar problemas, histórias e as pessoas vão interpretar os protagonistas dessa história. E essa história pode ser sobre qualquer coisa, desde uma aventura fantástica medieval até tentar destruir uma nave espacial durante uma viagem intergaláctica. Certo. Bom, então assim, a gente interpreta personagens e temos um mestre, que é a pessoa, ou narrador, ou outros nomes, né, Dungeon Master, que conduz o jogo. Mas, então a gente interpreta personagens e também tem a parte do jogo, né? Essa parte do jogo, como é que funciona, né? Alisson, fala pra gente aí, como é que funciona essa parte jogo do RPG? Cara, na maioria das vezes, o RPG, ele tem a parte interpretativa que é a interpretação do personagem. A parte dele que é de jogo, normalmente é feito por rolagem de dado. O narrador vai te dar uma situação, tu vai pegar um atributo-chave da tua ficha de personagem e vai pedir uma rolagem. Tu vai somar o resultado dado com aquele teu valor e o narrador vai decidir a dificuldade, pra saber se tu foi bem sucedido ou não naquela tentativa. Essa é Então a é, parte básica do jogo. então é aquela a parte da gente saber se aquilo que a gente está interpretando está dando certo ou não está dando certo. Né? Bom, então assim, para quem nunca ouviu falar, né, do RPG, ele é um jogo que já é bastante antigo, né? Ele foi criado lá na década de 70 nos Estados Unidos. Ele é bastante popular no mundo todo hoje, tá? E a gente tem aí milhares aí de jogadores e mestres aí que o adotaram como hobby, né? E que fazem esses papéis aí ou de jogador ou de narrador ou mestre em uma mesa. Tá? Bom, e como é que, por exemplo, alguém que está vendo pela primeira vez esse assunto, querendo saber o que é RPG, como é que a gente joga isso? Né? O que a gente precisa para poder jogar um RPG? Vocês já comentaram, né? Tem o jogador ali que interpreta o personagem e tem o papel do mestre, que é a pessoa que ele coloca ali o problema, né? Ele propõe uma aventura para os jogadores resolverem. Mas o que a gente precisa aí para poder jogar RPG? Alisson, fala pra gente aí. Cara, basicamente vai ter um sistema que cada RPG ele tem um sistema diferente. Se tu quer jogar um RPG, por exemplo, medieval, tu vai ter vários sistemas focados nisso, como Dungeons and Dragons, Tormenta RPG, tem uma infinidade, Pathfinder, Numenera. Aí tu tem, tipo, por exemplo, se tu quer jogar um RPG mais contemporâneo, tu tem tipo um mundo um pouco mais realista, tem Vampiro à Máscara, tu tem Lobisomem Apocalipse, são RPGs que são mais uma temática mais contemporânea. Tu tem Cyberpunk e diversos tipos mais futuristas.
Depende do que tu quer jogar. Tu quer jogar uma coisa mais tipo aquele estilo Senhor dos Anéis, mais fantasia, mais medieval, tu vai pra um D&D, pra alguma coisa, tipo, cada um desses sistemas vai te representar um conjunto de regras, que é o que vai guiar, tipo, o teu jogo. Vai ser, tipo, a base que faz com que tu possa fazer as coisas que tu quer fazer. A partir do momento que tu interpreta, tu vai ter um sistema que vai te dizer como tu faz aquilo dentro do jogo. Certo, então o sistema vai servir ali pra gente poder definir as regras que vão ser usadas para aquele jogo. E aí, bom, além do sistema, a gente vai precisar aí, por exemplo, também de uma aventura, né? Uma aventura ou, enfim, normalmente a maioria dos sistemas chamam de aventura, né? Uma sessão de jogo, né? Guilherme, o que é exatamente uma aventura que a gente precisa para fazer uma partida, uma sessão de jogo? A aventura, que normalmente é dita, é a história que vai se guiar, ou como às vezes a gente também chama a campanha, que é uma aventura feita por várias sessões de jogo. Tu vai precisar reunir teus amigos, decidir quem vai ser o mestre, dizer o sistema, e a partir que diz o sistema, que é o conjunto de regras que tu vai usar, o mestre vai começar a procurar como ele vai montar a história que vai envolver os personagens. Por exemplo, o Senhor dos Anéis, se fosse um exemplo disso, alguém ia jogar com todos os hobbits, eles iam escolher alguém, todo mundo ia ser um hobbit, então ia dizer, ó, em tal momento chegou um mago lá na casa de vocês, ele começa a explicar, fala que tem a ligação com o passado de algum deles, e assim ia se decorrer a aventura, e a história dos livros ou dos filmes iam ser a campanha ou a aventura one shot, se ela for feita em um dia. Eu duvido que alguém consiga fazer Senhor dos Anéis em um dia, mas... Tá certo. Bom, então assim, vamos fazer um apanhado disso. Então nós vamos jogar RPG. Precisamos de jogadores, né? Precisamos de que um dos jogadores faça o papel do mestre, né? Nós precisamos de um sistema de jogo, né? Como o D&D, que foi o primeiro criado, o mais antigo dos RPGs, né? E nós vamos precisar de uma aventura, que vai ser aquele problema que o mestre vai propor para os jogadores usarem seus personagens para resolver esse problema. Então, é basicamente isso que vai ser necessário para que nós tenhamos aí uma partida e uma sessão de RPG. Bom, mas assim, uma curiosidade que eu vou perguntar para o Alisson, né, para ele responder. Para quem nunca jogou, mas já viu os outros jogarem, ou conhece algum jogador de RPG, e é um jogo que usa dados. Muitas pessoas se perguntam, mas aquele jogo que usa dados, por que a gente precisa usar dados para jogar RPG, Alisson? Cara, pra ter a questão da aleatoriedade. Vai depender um pouco da sorte. Por mais que você tenha um personagem, por exemplo, um personagem muito forte, ele é um touro de forte, mas... Então, tipo, quando eu vou acertar alguém, não basta só de ser forte, tu tem que contar com a técnica, com um fator aleatório, tipo, do cara tentar se esquivar alguma coisa, tu usa o dado como uma forma, tipo, tu vai somar aquela tua habilidade mais o resultado do dado. Por isso, tipo, tem vários tipos de dados, cada sistema vai usar um dado diferente, tem sistema que usa mais de um dado, que é pra dar aquela aleatoriedade na jogada, porque nem sempre tu vai ser bem sucedido nas coisas, entendeu? Tu tem que ter aquele desafio. E, claro, tem que contar com a sorte. Certo. Bom, vocês já brincaram de polícia e ladrão? Quando eram menores? Já. Já brincaram. Eu costumo usar sempre esse exemplo quando vou explicar assim, o que é RPG para alguém. Que não diferencia muito daquela brincadeira de criança, de que a gente, né, brincava ali de polícia e ladrão, polícia tinha que prender o bandido, né? E aí algumas crianças eram os bandidos, algumas eram os policiais, né? E eu também digo exatamente quando tem essa questão dos dados, essa questão de regras, que as regras servem para a gente definir coisas que a gente não tem como saber se aconteceram ou não. Era que nem quando tinha essa brincadeira, a polícia disparava e dizia que acertou o ladrão. Né? O ladrão dizia não acertou. E aí ficava aquela discussão das crianças ali, quem é que acertou quem. Né? Então o RPG, por ser um jogo de faz de conta, né, ele tem isso, as pessoas podem tentar fazer, os personagens, no caso, podem tentar fazer as coisas. E a gente só vai saber se isso aconteceu, né, no caso, usando esse exemplo aí de polícia e ladrão, quem acertou quem, usando os dados, usando as regras aí dos sistemas que a gente está utilizando. Né? Bom, então, Guilherme, tá? Tu que é um mestre aí,
Tu comentou sobre aventuras, né, que a gente tem que precisa ter aí para poder jogar, que é o que a gente propõe para os personagens, e tu chegou a comentar em campanhas ali. Dá uma pincelada, assim, fala rapidamente aí o que é uma campanha, que é uma das coisas que os jogadores de RPG aí fazem quando se reúnem aí periodicamente. A campanha é uma sequência de aventuras, uma sequência de sessões que vai decorrer uma história mais longa. Tipo, normalmente, por exemplo, o exemplo que eu vivo. Todo domingo eu jogo com os amigos meus uma história que tem aproximadamente uns 3 meses. A nossa campanha é quando tem várias sessões de jogo e ela vai decorrendo em uma história maior. Os acontecimentos se interligam e tu vai jogando com o mesmo personagem, ele vai subindo de nível, vão interagindo com o mundo de novo, eles encontram as mesmas pessoas de novo e às vezes encontram coisas novas e assim por diante. Certo. Então a campanha nada mais é do que uma sequência de aventuras que vai formando uma história maior, né? Sendo assim, tentando resumir, ser sucinto com isso. Bom, então a gente tem aí a campanha, né, como um dos objetivos aí de quem joga periodicamente, né? É formar uma história com uma grande história com uma sequência de aventuras, tá? Bom, nós falamos então aqui um pouquinho, demos uma pincelada aí sobre esses conceitos aí do que é RPG, mas eu acho que não tem nada mais interessante, né, para a gente explicar o RPG do que dar um exemplo. Então eu proponho aos meus colegas aqui de gravação, né, ao Guilherme e ao Alisson, da gente fazer aqui, vamos simular aqui uma pequena aventura de RPG, né, onde eu vou fazer o papel de mestre, né, o Guilherme e o Alisson vão fazer aí o papel de jogadores, né, e eu vou propor aí uma aventura ao estilo medieval, que é um dos mais populares aí dentro do RPG. Tá? Então, Alisson, diga-me o nome do seu personagem, quem você vai ser hoje? Hoje, o personagem vai ser o John, o nome mais clássico que tem. Smith ainda por cima. John Smith. Tá, nós temos John Smith. O que você é, John Smith? Qual é a sua profissão, sua classe? John Smith com certeza é um humano guerreiro. É um humano guerreiro, ok. Então nós temos John Smith, humano guerreiro. Guilherme, qual vai ser o seu personagem? Deixa eu pensar em um personagem. Nosso cenário medieval, ele é um cenário fantástico? É um cenário fantástico. Então, em homenagem, eu sou Legolas, um elfo arqueiro. Um elfo arqueiro. Qual o nome do elfo arqueiro? Legolas. Legolas, ok. Então nós temos John Smith, o guerreiro, e Legolas, o arqueiro. Bom, eu, como no papel de mestre, vou iniciar então a aventura propondo uma situação. Tá? Iniciando a aventura e dando start aí para os jogadores definirem o que vão fazer. Tá? Vocês são viajantes que estão há muitos dias em uma estrada. Né? Vocês estão viajando da cidade de Porto Areia Negra, né, até a cidade de Feng, onde vocês vão encontrar um contato que disse a vocês que lhe daria um bom trabalho para mercenários. Vocês poderiam ganhar umas boas moedas de ouro. No entanto, até vocês chegarem à cidade de Feng, vocês estão lisos, estão sem dinheiro, e vocês estão fazendo essa viagem pelas estradas a pé. Após alguns dias de caminhada, vocês encontram uma carroça virada e corpos de 3 pessoas nessa carroça. O que vocês fazem quando avistam isso à distância? Legolas cutuca o John. Ei, John! O que foi? As pessoas caídas ali. Elas não simplesmente deitaram pra dormir. Humanos são estranhos, mas eles não param no meio da estrada assim. Bom, são estradas perigosas. Você pode acontecer com qualquer um. Melhor ficar de olho aberto. O Legolas vai olhar em volta. Que isso parece ter sido uma armadilha. Existem árvores ao redor em que bandidos poderiam se esconder ou coisa assim?
Existem. Tá? Existem árvores esparsas em torno da estrada. Tá? Vocês notam que a carroça está virada, o conteúdo que tinha dentro dela está espalhado pela estrada em volta dos corpos. Esses corpos têm 3 humanos ali, 3 homens, né? Que vocês veem que já estão provavelmente mortos há algum tempo. E parece que foi um ataque que foi feito por garras de animais, por um corte de arma, ou tipo, perfuração de marca de flecha, alguma coisa do tipo. Eles estão todos com, parece, cortes pelo corpo, como se fossem marcas de espadas ou outros tipos de lâmina. Isso pode ter sido obra de goblins ou de ladrões de estrada. Muito provavelmente. Animais não deixam marcas tão limpas. Bem, seguiremos de olhos abertos. Você Então segue. segue com... Agora com a mão no cabo da espada preparado pra... Ok, problemas futuros. vocês seguem pela estrada por mais algumas horas, sempre se mantendo atento ao movimento. Mais à frente, vocês encontram uma outra carroça parada, né? E ela parece que está com uma das rodas quebrada. E tem um homem, né, que está tentando consertar essa roda. Né? É um homem de meia idade, com roupas simples de camponês. Né? Vocês avistam ele à distância e ele parece não ter visto vocês. A gente deve ajudar este homem. Ele parece que não tem mais idade para ficar consertando rodas por aí. Sim, e como já vimos antes, essa é uma estrada perigosa. Exato. Vamos. Ao me aproximar dele, eu ergo a mão. Alto, senhor. Qual o problema? Quando ele avista vocês, ele acena. Oh, amigos, venham me ajudar. Eu me aproximo dele. Eu vou indo atrás do guerreiro. Vocês se aproximam e ele se apresenta, né? Faz um gesto ali cortês, né? E olá, senhores. É muito bom vê-los nessa estrada. Eu me chamo Bill, sou um fazendeiro desta região e, como podem ver, a roda da minha carroça está quebrada. Eu precisaria de aí alguns braços fortes para poder erguer a carroça, enquanto eu tento colocar a roda no lugar. Né? Tento pelo menos deixar de uma forma que eu consiga voltar até minha fazenda. Vocês poderiam me ajudar a erguer a carroça? Eu não tenho braços muito fortes, mas eu posso sim. Bom, John vai ajudá-lo? Com certeza. Uma pergunta, existe algum tipo de galho, de árvore, alguma coisa na volta que possa como uma alavanca? Ou a carroça parece suficiente para levantar apenas com a força física? Ela é possível, entre vocês dois é possível vocês levantarem. Ela não é muito cheia, a carroça está quase vazia, assim. Então ela não é muito grande. É mais uma questão dele não conseguir fazer sozinho. Ok, vamos lá. Bom, vocês ajudam ele a erguer a carroça, né? Enquanto isso ele fica alguns instantes ali resmungando um pouco, né? E tentando botar a roda no lugar. Passado alguns instantes, vocês, enquanto estão segurando a carroça, notam movimento em torno de vocês, vindo das árvores próximas da estrada. Né? E enquanto vocês seguram a carroça, vocês viram para os lados, começam a olhar e veem que existem pelo menos 10 homens vestidos como bandoleiros, com capas escuras, apontando arcos e flechas para vocês. Né? O camponês, assim que vê ele se aproximando, começa a se afastar de vocês, andando de costas e com um sorriso maroto no rosto. Né? E diz: amigos, vocês serão convidados a entregar todas as suas coisas. E agora, o que vocês fazem? Momento delicado, né, agora, né? Bom, eu acho que já deu para ter uma ideia aí do que seria uma partida de RPG. Então, nesse momento agora, os jogadores definiriam o que fazem. Vocês estão cercados? Serão assaltados? Vocês correm, né? Tentam fugir, tentam lutar, tentam negociar? Bom, os jogadores vão definir o que vão fazer a partir desse momento. Né? Então, assim, pessoal, a ideia era, né,
com a ajuda do John Smith aí, do Legolas, né, do Alisson e do Guilherme, a gente tem uma ideia de como é que é uma partida. Aí foi um exemplinho bem básico aí de como é que poderia ser o começo de uma partida de RPG e de uma aventura, né? Uhum. Bom, eu acho que para quem não conhecia, assim, ter uma ideia introdutória aí do que é o RPG, né, aqui pro canal do Coletivo, eu acho que a gente conseguiu explicar bastante coisa aí, né? Se alguém ficar com dúvida, né, pode postar ali um comentário, né, a gente vai tentar aí responder, e nós temos a ideia aí de colocar outros vídeos mais para frente, né, aí sobre RPG, falando sobre temas mais específicos, né, falando sobre sistemas, falando sobre cenários, sobre regras, enfim, falando sobre outras coisas relacionadas ao RPG. Tá? Eu gostaria de agradecer quem assistiu o vídeo. Vou agradecer também a participação aí do Guilherme. Guilherme, obrigado. Tá? De nada, sempre que precisar, estamos aí. Estou ansioso aos próximos vídeos. Então tá, vai ser chamado, vai ser lembrado. Tá? Alisson, obrigado aí mais uma vez aí pela participação. Tá? O nosso mestre de fé aí do Coletivo, quando a gente precisa de um mestre aí, tá sempre ligado. Né? Então, obrigado a todos que assistiram aí, pessoal. E por hoje aí o nosso Coletivo RPG fica por aqui. Obrigado.